Então, vamos lá, atividade 6 agora. A partir da 6 nós temos probleminhas, né? Então, nós vamos ter que ler e interpretá-los para poder proceder na resposta, né? Da resposta que o exercício pede. Então, vamos lá, o exercício 6 fala o seguinte: 2 times terminam empatados a fase de classificação de um campeonato. O desempate se dá pelo maior saldo de gols, tá? Então, o time A teve um saldo de gols, vamos colocar aqui, ó, o time A teve um saldo de gols de 7 gols a favor, então seja mais 7. Enquanto o time B teve um saldo de 10 gols a favor, então o time B teve um saldo de 10 gols. Nessas condições, responda: qual o time mais bem classificado? O time B, né? Que ele tem um saldo de 10 gols a favor. Qual a comparação feita entre os números inteiros correspondentes? Então, nós temos aqui, ó, a comparação seria 7 e 10 do outro, ou seja, a diferença entre o saldo de gols, então, é de quanto? É de 3. Então, a diferença, né? Vou colocar o símbolo de diferença. Esse é o símbolo de diferença. A diferença entre o saldo de gols entre os dois times é 3, tá? Agora, nós temos o nosso exercício 7. Vamos lá, exercício 7. O que fala exercício 7? 2 equipes, A e B, participam de uma gincana. A vencedora será aquela que cometer o menor número de erros. Sabendo que a equipe A cometeu 5 erros, então a equipe A cometeu 5 erros e a equipe B cometeu 8 erros, tá? Então, aquela que cometeu menos erros, tá? Então, vamos lá, ó. Vai colocar aqui, a A cometeu 5 erros e a B, 8 erros. A equipe vencedora dessa gincana foi quem? Foi a equipe A, ela cometeu menos erros, ó. Foi a equipe A. A comparação entre os números inteiros correspondentes, então aqui a diferença, mais uma vez, né? A diferença entre os erros é também de 3, porque 8 menos 5 é 3, certo? Então, vamos agora para a atividade 8. Atividade 8. O que diz a nossa atividade 8? Terminada a fase de classificação de um torneio de basquete, verifica-se que 2 equipes terminaram empatadas. O desempate deve ser feito por saldo de gols. A equipe A teve um saldo de menos 5. Então, vamos lá, ó. Menos 5, o saldo da equipe A. Enquanto a equipe B teve um saldo de 1 positivo. Desempate deve ser feito por saldo de gols. A equipe A teve um saldo de menos 5 e a equipe B teve um saldo de mais 1 ponto. Nessas condições, responda: qual é a equipe mais bem classificada? Com certeza a equipe B, porque ela teve um saldo positivo de gols, certo? Qual a comparação entre os números inteiros correspondentes? Então, essa daqui, a gente pode usar, para fazer essa comparação, a reta numérica que vai ficar melhor. Então, do menos 5, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, tá aqui, ó, do menos 5 a 1. Qual é a diferença de pontos que eles têm, tá? Então, aqui, ó, a diferença é de quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diferença é 6, tá? Então, a diferença entre os pontos da equipe A e a equipe B é de 6 pontos, certo? Então, vamos lá agora para a atividade 9. A atividade 9, nós vamos usar o símbolo de comparação maior e menor. Então, nós vamos usar o símbolo de maior e menor. Então, vamos lá na letra A. A letra A eu tenho 10 e 0. O 10 é maior que 0. Na letra B eu tenho 9 e o menos 16. O 9 é maior que menos 16.
Agora, na letra C, nós temos o menos 13 e o menos 50. Nós sabemos que, como é número negativo, o menos 13 é maior. Vamos para a letra D. Menos 7 e 0. Opa, o 0 é maior que menos 7, né? Continuando aqui. Vamos agora para a nossa letra E. O que fala a nossa letra E? Menos 35 e 6 positivo. Então, menos 35 e o 6 positivo. O 6 é maior que menos 35. A letra F. 100, o número 100 positivo e o 91 também positivo. Opa, 100 é maior que 91. A G, 0 e 200. 0 e 200 positivo. O 200 é maior que o 0. Agora, a letra H, nós temos menos 11 e menos 9. Ó, menos 11 e menos 9. Quem é maior? Como se trata de números negativos, o menos 9 é maior. Então, terminamos, então, o nosso exercício 9.